Olá, paz do Senhor Jesus para todos, amém? Meu nome é Isabel, é o meu primeiro vídeo aqui no canal. Eu quero desde já agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, porque Ele que tem direcionado a minha vida, Ele que tem me incomodado para eu estar fazendo esse vídeo, né, e testemunhar tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. E eu espero que esse vídeo venha alcançar pessoas que realmente precisam, que esperam no milagre, que esperam em sonhos e que acham que pode não ser realizados por algum motivo, né? Porque nós somos falhos. E eu acredito que Deus, Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para nós. E é o meu primeiro vídeo aqui no canal. E foi Deus que me motivou a criar esse canal. Ele que me deu até o nome, né? Ele que me deu o nome. E eu quero falar nesse vídeo de hoje, eu quero falar sobre sonhos. Sobre sonhos. Se você tem um sonho, se você tem algo que para ti é impossível aos seus olhos, que você não tem recursos para você realizar esse sonho, eu quero vir te falar nesse dia que Deus, Ele é fiel e Ele sabe o momento certo de Ele realizar esse sonho para você. E Ele vai realizar, porque eu sou prova viva de tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu até escrevi, porque como é minha primeira vez, pode ser que eu esqueça e eu não consigo, eu não sei ainda como que eu vou fazer para editar os vídeos, como que eu vou fazer para postar, mas eu creio que o Senhor está no controle. E eu quero falar sobre as minhas experiências, falar sobre a minha vida, tudo aquilo que eu já passei e onde eu tô hoje, né? Para a glória de Deus. Desde a minha adolescência, assim, eu sempre sonhei de ter o meu lugar, de ter a minha casa, sabe? De trabalhar, de ser realizada, né? Financeiramente, de eu poder ajudar as pessoas ao meu redor. E pra mim, as coisas sempre foram muito difíceis, né? Porque desde o começo, assim, desde o início que eu era pequena, criança, as coisas já iam andando, né, pra ser uma história triste. Eu perdi meu pai logo quando eu era pequena, criancinha eu perdi meu pai. E eu só tive a minha mãe e as minhas irmãs, assim, minha vida toda. A gente não tem parente próximo. E só a minha mãe e minhas irmãs mesmo, de parente, assim, de família mesmo aqui em São Paulo, porque os familiares todos são de Pernambuco, família da minha mãe e do meu pai, e eu nunca nem conheci ninguém, né? Então, quando eu comecei a estudar, né, terminei o ensino médio, na minha adolescência, e logo eu queria fazer algo, eu queria ter a minha casa, eu queria fazer aquilo, as minhas coisas, ser independente, né? E quando eu terminei o ensino médio, eu fiz alguns cursos, até que eu consegui o meu primeiro emprego, né? Consegui meu primeiro emprego no escritório, através de um curso que eu fiz, eu fui direcionada, né, a esse emprego, que eu fiquei 4 anos, e foi nesse emprego que eu consegui fazer minha faculdade. Eu comecei minha faculdade e eu me formei, né? Eu fiz secretariado, aproveitei que eu estava no escritório fazendo parte administrativa, e eu me formei em secretariado, nessa área administrativa mesmo, para eu aprender a gerenciar, né? Ajudar, até mesmo lá na empresa que eu estava, ajudar o meu chefe, o meu patrão. Eu ser qualificada, né, para fazer aquilo que eu tinha que fazer, que fossem minhas atividades ali da rotina do dia a dia mesmo. E depois que eu me formei, eu queria
sair da casa da minha mãe, ter a minha casa, ter as minhas coisas, né? E eu fui, eu me formei, terminei a faculdade. E aí, como eu ajudava a minha mãe, eu tinha uma vida financeira boa no momento, porque como eu trabalhava no escritório, eu recebia bem. E eu ajudava ela financeiramente, né? E aí eu pensei, falei assim, nossa, com esse dinheiro que eu tenho, que eu dou para minha mãe, eu consigo, né, pegar esse dinheiro e morar de aluguel em algum lugar, né? E eu vou conseguir me sustentar. Eu fiz as contas, como eu tinha acabado de terminar a faculdade, eu falei, também tem a parcela da faculdade, eu vou conseguir me sustentar, pagar aluguel, pagar alimento, pagar tudo para eu conseguir viver, né? E eu saí da casa da minha mãe, fui morar numa república, né? Fui morar numa república, fiquei há pouco tempo nessa república. Depois eu achei uma casa para alugar que eram 2 cômodos. Era um quarto e a cozinha e o banheiro, né? Bem pequenininho, eram 3 cômodos. Só que essa casa, ela era num quintal cheio de casas, cheio de casas. Então, era bem complicado na hora de lavar roupa. Você tinha que ver se a pessoa tava lavando roupa também, para você poder estender sua roupa. Tudo que você ia fazer, precisava você falar com o inquilino, com o dono, né, da casa. Não tinha água, acabava muitas vezes a água. Eu chegava do serviço e não tinha água, não tinha caixa d'água. Então, quando fechava, né, quando a Sabesp fechava a água, eu não tinha água para tomar banho, para comer. Então era aquela coisa, né? Eu ainda pedi para colocar uma caixa d'água, que eu pagava a caixa e tal. E aí não deu certo porque minha casa era de telha e não tinha lugar para pôr caixa d'água, porque senão quebrava, né, a telha, não tinha sustentação, né, para colocar a caixa d'água, né? E aí eu fui passando por isso, passando muito tempo. E aí eu conheci o meu marido, né? Eu sou casada com ele hoje. Eu conheci ele e aí logo nós nos casamos, né? E ele foi morar comigo nessa casa, né? Nesses cômodos que eu morava. Ele foi morar comigo. A gente casou simples, assim, sem festa, sem nada. Casamos no civil e pedimos para o pastor abençoar, né, a gente na igreja. E aí ele foi morar comigo. Ok. Estávamos nós 2 trabalhando, tínhamos recursos, né, para continuar pagando aluguel, para fazer as coisas, né, da vida mesmo, pagar, se sustentar, né? Até que o desemprego bateu na nossa porta, irmãos. Por motivos pessoais, né, eu tive que sair do meu primeiro emprego, daquele escritório que eu trabalhava. E aí meu marido também, logo em seguida, ele ficou desempregado. Foi mandado embora da firma que ele trabalhava. E aí ficamos nós 2 só por Deus. Não tinha recursos para continuar pagando aluguel, né? E aí o meu sogro, ele tem uma igreja e o terreno lá era grande, né? Então ele falou assim, eu vou começar... Ele já tinha começado a construção em cima da igreja, né? Pra ele morar em cima da igreja. E aí ele cedeu pra gente, ele falou assim, ó, enquanto eu não vou pra lá, vocês arrumem um quartinho lá, 2 quartinhos no banheiro, e vocês sobem pra lá e fiquem lá enquanto, né, a situação melhorar, enquanto vocês conseguem um emprego e tal. E aí a gente foi pra lá. Eu e meu marido fizemos tudo. Colocamos piso, arrumamos o banheiro, fomos fazendo toda a casa, porque a casa já estava, praticamente já tinha a estrutura e já tinha os cômodos formados. A gente foi só arrumando um quartinho pra gente ficar. Um quartinho, um cômodo pra cozinha, né? E o banheiro. E aí a gente ficou lá, irmãos. Ficamos lá por 6 anos. 6 anos. Naquele sofrimento. Aí depois a minha sogra e cunhadas vieram morar com a gente, né? E
E foi muito difícil, irmãos, muito difícil, porque eu sempre quis ter a minha casa, sempre quis ter o meu canto. Eu nunca imaginei que, que eu teria que passar por tudo aquilo, sabe? Eu nunca imaginei, nunca imaginei. Porque quando eu saí da casa da minha mãe, foi exatamente para eu ter as minhas coisas, exatamente para eu ter o meu cantinho do jeitinho que eu gosto, com a minha privacidade, entendeu? Que minha mãe sempre foi muito rígida, ela queria muitas coisas do jeito dela, as coisas do jeito dela. E às vezes a gente se incomoda, não aceita, né? E a gente quer também ter o nosso canto com as nossas coisas pra gente fazer do jeito que a gente quer, que a gente gosta. E aconteciam muitas coisas que não me agradavam lá na casa da minha sogra, e eu não aceitava aquilo, e eu ficava tentando mudar, sabe? Tentando mudar e mudar as pessoas, e eu não tinha força, e eu não tenho esse poder para mudar ninguém, porque essas pessoas, elas são do jeito que são. Quem sou eu para falar? Quem sou eu para tentar mudar? E era uma luta, porque eu ficava mal, porque eu não aguentava mais aquela situação. Tanto que eu fiquei em depressão, eu ficava só trancada dentro do meu quarto, eu não queria falar com ninguém, com ninguém. E o inimigo aproveitou essa situação, porque a gente sempre estava na igreja, sempre estava ouvindo a palavra, mas ele aproveitava essa situação para me deixar para baixo, para me fazer afastar do Senhor e falar e me questionar e falar assim: Deus, por que o Senhor permitiu? Se eu sempre estive na sua casa, sempre fiz aquilo que era certo, que era justo, né? Sempre quis fazer o correto, sabe? E por que isso está acontecendo? Por que eu tenho que passar por tudo isso? Por que eu tenho que morar de favor? Eu tenho que ficar aguentando certas coisas que pra mim eu não aguento, pra mim é difícil. Deus, por quê? Por quê? Muitas vezes as pessoas debochavam, sabe? Muitas vezes falavam: você tem que aguentar porque você tá morando de favor, você veio pra cá, você tem que se adequar a gente, não é a gente que tem que se adequar a você. Eu ouvia tantas coisas, irmãos, tanta coisa, que aquilo ali foi me deixando pra baixo. Eu falava assim: Deus não me ama, Deus não me ouve, Deus não me ouve. O que eu tô fazendo aqui? Quantas vezes eu pensei em me matar? Quantas vezes eu pensei em me matar? Quantas vezes? E se não fosse Deus na minha vida, até hoje me guardando, ou até alguém que orava por mim, né, que hoje eu não sei, porque Deus, ele usa pessoas e muitas vezes nós não vemos, né, nós não sabemos os livramentos que ele nos dá, muitas vezes. E quantas vezes eu pensei em desistir, quantas vezes eu fugia, eu saía, eu falava assim: eu não vou voltar mais, eu vou para debaixo da ponte, mas eu não fico mais aqui. Eu fugia, eu brigava com meu marido, brigava. Eu falava: eu vou me separar, eu vou sair daqui, eu vou para debaixo da ponte, mas eu não quero mais, eu não aguento mais ficar aqui, eu não aguento mais ficar nessa situação. E muitas vezes era o inimigo que colocava coisa na minha mente. Às vezes não tinha nem nada, mas era o inimigo que colocava na minha mente. Era o inimigo que trabalhava, porque ele sabe o lugar fraco, ele sabe da nossa fraqueza, ele sabe do momento de fraqueza. Ele conhece, ele ouve as nossas palavras, ele ouve as nossas reclamações. Muitas vezes ele ouve as orações que a gente pede para Deus e fala que você não vai conseguir, E eu falava: Deus, eu só quero ter a minha casa. Deus, eu só quero ter um canto. Senhor, eu não estou pedindo nada demais. E eu via muitas pessoas conquistando as suas casas. Eu via pessoas conquistando apartamento, conquistando seu canto. E eu chorava, falava: Deus, por quê? Quando que vai acontecer isso comigo? Quando que eu vou ter a minha casa? Quando que a gente vai ter um emprego, Senhor, decente? Quando que eu vou poder ir no mercado comprar aquilo que eu quero, que eu tenho vontade? Irmão, se passaram 6 anos. 6 anos eu nessa situação. 6 anos eu nessa situação. Cheguei a sair da igreja. Cheguei a me desviar. Cheguei a desviar, irmãos. Achando que aquilo do mundo que o mundo oferecia era melhor.
chegando a querer separação, eu querer procurar casa, eu ia atrás de casas para eu me separar. Arrumei um emprego que só me levou para desgraça, mais ainda. Só me levou para longe do Senhor, porque eu não pedia muitas vezes direção. Eu falava: Deus, eu quero isso, eu quero qualquer coisa. Senhor, eu quero qualquer coisa, eu quero qualquer emprego, qualquer um que o Senhor abrir a porta, eu aceito qualquer um. Tanto que eu escolhi um no shopping, que aquilo ali me destruiu. Aquilo ali foi uma destruição na minha vida. Tudo porque eu não ouvia a voz de Deus. Eu só queria, muitas vezes eu falava assim: Senhor, eu quero e pronto. E eu ia lá e fazia. E às vezes dava certo e eu achava que era a vontade de Deus, mas não era. Não era, porque se aquilo me trouxe destruição, trouxe eu ficar longe de Deus, companhias ruins. A palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E elas corrompem. Eu sou prova viva disso. De que eu deixei me levar por muitas companhias, por muitos conselhos ruins. Muitos conselhos ruins. E quando eu fui ver, eu já tava lá no fundo do poço, achando que tava tudo bom. Tava tudo maravilhoso. Conseguia um emprego, comia o que eu tinha vontade de comer, comprava roupas e roupas, tudo que eu queria. Comprava roupas e roupas no shopping. Mas no fundo, tinha um vazio ali. Um vazio dentro de mim que só Deus podia preencher. E que no fundo eu sabia, porque o Espírito Santo ele falava ainda. Ele ainda queria me atrair de volta. E ele ainda falava comigo: isso tá errado. Mas muitas vezes eu não dava ouvido. Eu falava: eu sei que tá errado, mas eu vou fazer. É isso, eu quero. É o que eu tô sentindo. E eu fazia a vontade do inimigo. E não sabendo que era isso que atraía, isso que demorava mais a minha bênção. Eu não era merecedora, não. Eu não era. Até que eu saí da igreja, do meu sogro. Saí da igreja, porque por muitas coisas que eu não aguentava mais também, eu já estava fria. Não sentia que aquilo estava me alimentando mais. E eu cheguei a sair, eu saí. Fiquei um bom tempo sem ir para a igreja. Até que um dia eu fui procurar uma igreja aqui próximo de casa, comecei a ir. E falei: Deus, eu quero ir para uma igreja, porque eu sempre que eu entrava em alguma igreja para fazer algum trabalho, alguma coisa, as pessoas nunca valorizavam, sempre, eu não sei o que acontecia, que sempre as coisas davam errado, tinham levantes e eu não sabia lidar com isso, eu não era madura o suficiente para lidar com os levantes, para lidar com a falsidade, para lidar com difamação, para lidar com inveja. Então eu preferia largar tudo. Eu preferia largar e falar assim: Deus, eu não vou fazer mais nada, eu não vou fazer. E eu largava tudo. E quando eu comecei a ir na outra igreja aqui, na Bola de Neve aqui, que tinha uma bola de neve aqui perto da minha casa, eu falei: Deus, eu não quero fazer nada. Eu só quero entrar na igreja, ouvir a tua palavra e sair. Eu não quero fazer nada. Eu não quero, eu tô cansada. Eu pego as coisas pra fazer e eu só vejo coisa errada, só vejo as pessoas não dão valor, as pessoas inventam coisa de mim. Você faz tão bem pras pessoas, você procura dar o seu melhor e as pessoas sempre te tratam com ingratidão, sempre com falsidade, sempre. Deus, até quando eu vou viver assim? Eu não quero mais. Até que eu comecei a ir nos cultos, eu era alimentada, eu saía de lá bem. Só que eu falei: Deus, eu não vou fazer nada, eu não quero nada. Não quero fazer nada. Eu só quero vir aqui e eu não quero amizade com ninguém também, não quero. Porque todas as amizades minhas, que eu achava que eram meus amigos, era só no momento que eu tinha dinheiro, no momento que eu tinha dinheiro pra, vem aqui, vamos comer, que eu pagava, era roupas que eu dava de presente, era cartão de crédito que eu emprestava, muitas vezes eu pagava as coisas pra pessoa,
E eu falava assim, Deus, eu não quero mais amizade, eu não tenho mais amigos, eu não quero mais. Eu não quero que ninguém nem fale comigo, eu só quero entrar, ouvir a tua palavra e sair, só isso. Eu não quero. E até que um dia eu fiquei lá meses ouvindo a palavra, entrava e saía e ouvia a palavra. E eles falavam assim, coloca o seu nome, né, aqui pra gente orar, pra gente ver uma célula que seja próxima a você, pra gente fazer cultos e tal, e eu não fazia. Não dava o meu nome e eu não queria. E até que eles falaram que eles iam sair de lá. Eles falaram que eles iam sair de lá e eu não. E eu falava assim, meu Deus, agora que eu encontrei uma igreja próxima de casa, que dá pra eu ir andando, e eu tô gostando, agora eles vão sair pra longe, o que que vai ser? Porque o meu marido, ele tava indo na igreja do pai dele, ele não tinha saído, só eu que saí. Meu marido continuava na igreja do pai dele e eu não me sentia mais bem na igreja do pai dele, não sentia. Não sentia. Então eu falei, Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Até que eu caminhando, era o mesmo caminho para eu ir para a Bola de Neve, o mesmo caminho. Eu achei uma outra igreja, que é a igreja que eu tô até hoje, a Igreja Projeto Família, uma igreja única. Uma igreja única. Única, não, você não vai encontrar outra. Não vai. Porque aquela igreja foi do coração de Deus. E ela tem um coração na frente. E eu entrava, né? Eu falei assim, não, eu vou. Eu vou pra essa pra ver como que é, né? E quando eu entrei lá, eu já gostei do estilo, já gostei das músicas, o estilo do culto, a reverência, o tempo da palavra, que era tudo certinho. Eu gostei do estilo do culto, né? E sempre os pastores, eles ficavam lá na porta, né? No final do culto para abraçar os irmãos. E eu fugia, irmãos, eu fugia. Eu não queria que eles me conhecessem, eu queria só entrar e sair, eu não queria mais conversa com ninguém, eu não queria que ninguém me conhecesse ali dentro. Apesar de que já tinham pessoas que me conheciam e eu nem sabia. Então eu continuei indo nossa. E aí eles pediram, né, o meu nome e tal, pra fazer carteirinha de membro. E foi uma luta, porque eu não queria fazer nada. Mas Deus foi trabalhando no meu coração, foi trabalhando no meu coração, foi falando comigo. E tudo aquilo que eu falava que eu não ia fazer, quando dava fé, eu já tava ali fazendo. Eu já tava ali entrando em grupos, eu já tava ali tentando ajudar a obra de Deus, mas sempre os mesmos ataques, sempre. Porque Ele conhece. O inimigo conhece a sua fraqueza, ele sabe onde ele vai tocar em você para você querer desistir, ele sabe. E sempre as mesmas coisas, sempre. Onde aquilo que me magoava mesmo, aquilo que me magoava era o que acontecia, né? E quando eu conheci os pastores, eu falei o que eu estava passando, da igreja que eu vinha, de tudo que eu passei, eu conversava com eles. Fazia reuniões, né, com a pastora, e ela me ajudava muito em oração, em conselhos, e ela sabe o quanto eu chorava, e eu falava assim, pastora, eu não aguento mais, eu vou sair. Muitas vezes eu saía da minha casa sem rumo, eu fugia mesmo, eu saía da minha casa sem rumo, sem dinheiro, e eu falava, eu vou sumir, eu quero que alguém pegue e me mate, eu vou sumir. Teve até uma vez que eu sumi, que eu peguei as minhas coisas, eu peguei a minha bolsa com uma camiseta e uma calça, coloquei na bolsa e eu saí, desnorteada. E eu falei, eu vou sumir. E a única solução foi ir pra casa da minha mãe. Eu fiquei dias sem falar com meu marido. E a pastora entrou em contato comigo, me dando conselho, e eu não queria nem ouvir. Eu tava com meu coração tão triste, tão duro, que eu falava assim, por que só eu que sou errada? Por que só eu que sou errada? Eu não casei pra ficar morando de favor na casa de ninguém, eu não casei pra ficar morando com os meus sogros, não. O meu marido também tem que saber e fazer alguma coisa. Eu culpava todo mundo das minhas coisas, eu culpava todo mundo. Eu não tinha visão que Deus estava me permitindo passar por aquilo porque Ele tinha algo melhor pra minha vida. Ele tinha algo melhor pra minha vida. E depois de muito tempo, muito sofrimento, muito choro,
depressão e o inimigo querendo tirar minha vida. Hoje eu tô aqui no milagre que Deus me deu. Hoje eu tô. Hoje eu tô aqui no milagre, naquilo que eu tanto pedi, tanto chorei. E que nós não tínhamos recursos nenhum. Porque eu e meu marido ficamos bons tempos desempregados, ainda estamos. Mas Deus tem honrado. Tá aqui a minha casa, eu tô aqui. Eu tô aqui na minha casa e foi muito além daquilo que eu pedi. Porque eu só pedi um cômodo para eu viver de telha mesmo. Eu só queria um lugar para eu ficar em paz. Só isso. Deus me deu muito além. Demorou? Demorou. Demorou muito. E muitas vezes eu achei que eu não ia conseguir. Mas a palavra de Deus diz que tudo que a gente pede crendo nele, a gente vai receber. E eu tô aqui para te falar que por mais que seja difícil, por mais que seja impossível, por mais que você olhe e você fale assim, eu não tenho recursos nenhum. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos. O Senhor vai usar pessoas para te abençoar. O meu marido, ele não entendia nada. E ele montou toda a nossa casa. Ele fez toda a nossa casa. Toda. Deus deu sabedoria para ele. Ele fez tudo. A construção toda civil ele fez. A construção civil toda ele fez. Tudo, desde encanamento até o elétrico, a parte elétrica. Ele fez, irmãos. Fala, uma pessoa que não tem estudo, que não tinha sabedoria para ele fazer isso. E ele conseguiu fazer. E eu só consegui fazer o acabamento, que eu sempre quis, né? Eu sempre gostei de fazer essa parte de acabamento, de decoração, de pintar a casa, de escolher as coisas. E hoje eu tô aqui. Depois eu vou fazer um tour pra vocês conhecerem o meu cantinho. Ainda a gente não terminou, tem muita coisa pra fazer. Quer ver? Pensa, olha, uma pessoa que não tinha nada, tem até um closet. Tá vendo como Deus é fiel? Meu closet tá improvisado ainda. Eu não tenho forro na minha casa, mas eu estou muito feliz e grata por Deus, muito feliz e muito grata todos os dias por eu ter conseguido a minha casa, por eu ter conseguido o que eu tanto sonhava, o que eu tanto queria e que pra mim era impossível. E eu quero deixar essa palavra. Pra você. Pede mesmo. Pode pedir, pede. Mas continua, seja constante. Não deixe o inimigo colocar na sua cabeça que você não vai conseguir. Não deixe o inimigo trabalhar na sua mente. Quando vir esses pensamentos, expulsa, fala, repreende em nome de Jesus. Muitas vezes eu não tive força. Muitas vezes eu não tinha essa força e essa sabedoria de repreender. Eu deixava aquilo dominar, contaminar minha mente e meu coração. Eu deixava cair, eu ficava caída. Eu não tinha força. Mas eu creio, em nome de Jesus, que você vai ter força. Eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei o que você passa. Eu não sei se é uma cura. Eu não sei se é cura espiritual, eu não sei. Não sei qual é o seu sonho. Se é algo material. Se é algum trauma que você tem no seu coração. Mas eu creio, em nome de Jesus, e no poder que o Senhor deixou para nós, porque Ele diz na palavra dEle, que Ele tem todo o poder, mas que a gente faria coisas bem maiores do que Ele fez. E que o Espírito Santo está em nós. E se nós pedimos para uma montanha se mover, ela vai se mover. Se a gente pedir para essa doença ir embora, ela vai embora. Ela vai. Basta a gente ter fé. Basta a gente acreditar e ter fé. E ser constante em buscar a Deus.
Por mais que você não tenha força, por mais que você não tenha vontade, fale com Deus, que Ele vai te ouvir. Ele te ouve sim, Ele tá aí. Ele tá aí com você. Ele te ouve. Muitas vezes eu pensei que Ele não ouvia. Mas Ele permitiu, muitas vezes. Muitas vezes Ele permitiu eu ser esquecida, muitas vezes. Eu ser rejeitada. Próprios da minha família, os de perto. Eu ser caluniada. Mas eu não sabia, eu não entendia por quê. Eu não entendia. E hoje eu entendo que porque Deus, Ele quer ainda me amadurecer. Ele quer me preparar para aquilo que Ele tem para mim. Então eu só te peço, não desista. Não desista. Não desista. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você nesse momento. E eu vou interceder por você. Para que os seus sonhos se realizem. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te coloco, Senhor, em primeiro lugar na minha vida. Eu me coloco na tua presença nesse momento, Senhor. Espírito Santo, vá através, Senhor, desse vídeo, alcançar a alma que precisa ouvir essa palavra, Deus.